foto da Lua, como a gente consegue obter o melhor resultado tentando fotografar a Lua. Aqui eu tenho dois sistemas de câmeras, uma câmera D7200, uma câmera D800. A Nikon D800 tem um sensor maior do que a Nikon D7200. A Nikon 7200 tem um sensor do formato APS-C. E esse formato APS-C nasceu desses filmes aqui. Eram filmes que eram usados em câmeras analógicas do passado. Então, esse filme aqui, com esse nome, APS-C, nasceu do filme 24mm. Tá? Então, eu vou acabar chamando o sistema APS, na verdade, de 24mm. Tá? Então, toda vez que eu me referir a 24mm, é o sensor do tamanho desse filme aqui, que é um filme de 24mm. Aqui do outro lado, a gente tem uma câmera, uma D800Z. Aqui na frente a gente pode ver a inscrição FX, tá? Aqui embaixo. Então essa câmera aqui quer dizer que esse sensor FX é o sensor do tamanho do filme 35mm do passado, aquele filme que a gente usava nas câmeras analógicas, o mais comum, o mais popular. Está escrito ali, ó, 35mm, ISO 200. Então esse filme aqui inspirou o tamanho do sensor, que hoje em dia é chamado de full frame. Tá? Mas o sensor eu vou acabar chamando de sensor 35mm, porque esse filme aqui era o filme 35mm e esse sensor aqui é full frame para este filme. Aqui o sensor da Nikon 7200, o sensor APS-C, ele é full frame para esse filme aqui. Então ambos os sensores são full frames, cada um para o seu filme. Tá? Sendo assim, sensores de tamanhos diferentes precisam de lentes diferentes para chegar ao mesmo campo de visão, mesmo ângulo de visão. Tá? Então é isso que a gente vai falar hoje. O que é o melhor para a gente fotografar a Lua nesses dois sistemas aqui. O sensor APS-C veio antes, tá? Depois de bastante tempo veio o sensor maior, que é o sensor 35mm. Então por um bom tempo a fotografia profissional mundial iniciou pelo sensor APS-C. Tá? Era o sensor que dava para fazer naquela época, mais ou menos em 1999. Então a indústria trouxe primeiramente sensores APS-C. Tá? No sensor APS-C, a diagonal do sensor é mais ou menos 28mm, então a lente natural, a lente que seria 1 por 1 nesse sistema aqui, é uma lente 28mm. Tá? Então é a lente que fica mais ou menos com o ângulo de visão de um dos nossos olhos. Tá? Um olho da gente enxerga mais ou menos 45 graus, 40 e poucos graus. E a lente natural no sistema de sensor 24mm é a lente mais ou menos 28mm. Tá? Então é a lente que a gente tem uma semelhança com a visão humana, de um olho, tá? Não dos dois. Nossos dois olhos enxergam num campo de visão maior do que 45 graus. Tá? Aqui no sistema com sensor de 35mm, a diagonal do sensor é mais ou menos 43 milímetros. Então a lente natural para o sistema de sensor 35mm, sensor FX da Nikon, é uma lente de 43mm. Antigamente existia essa lente de 43mm e existia a 86 também, então seria mais ou menos o 1x e o 2x. Depois, não sei porque, as indústrias começaram com a lente 50mm. A lente 50mm não é a lente natural para o sensor 35mm. Tá? Então, acabou acontecendo isso. Assim como no sistema DX aqui, sistema APS-C, sistema 24mm de sensor, a lente natural
é a 28, só que a Nikon fez uma lente 35mm para o sistema APS-C, uma lente DX 35mm, ou seja, ela não é a lente natural ainda para esse sistema. Tá? Então, para a gente pensar em fotografar a Lua, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma lente que consiga ter esse alcance. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lente Nikon 500mm. Essa lente aqui já é um bom começo para a gente poder conseguir fazer fotos da Lua, tá? Então, com essa lente aqui, se eu colocar essa lente aqui na Nikon D800 aqui, eu vou ter um ângulo de visão, por exemplo, de 5 graus. Tá? Então, 5 graus de abertura, tipo, a visão que ela vai enxergar vai se abrir aqui em 5 graus. Então, a gente vai ter um campo de visão dentro desse ângulo. Tá? Porém, quando eu coloco essa lente aqui de 500mm em cima de um sensor que é um sensor do padrão 24mm, como ele é menor, a gente acaba tendo um ângulo de visão mais restrito. Por exemplo, o ângulo de visão vai passar de 5 graus, que era aqui na D800 com sensor maior, vai passar aqui para 3 graus. Então, um ângulo de 3 graus vai, digamos que, conseguir ficar mais próximo do que é a distância da Lua até a Terra. Então a Lua vai aparecer maior em cima de um sensor menor. Então a gente já ganha essa vantagem fotografando aqui com um sistema de sensor menor, fotografando coisas pequenas como a Lua. A Lua, a imagem que aparece em cima do sensor, mesmo com uma lente de 500mm, é uma imagem muito pequenininha. Então quanto menor o sensor em relação a essa imagem pequena, melhor. A gente vai estar cobrindo mais a região do sensor. Então, para a Lua, sensores cada vez menores são melhores. Tá? Porque com um tamanho pequeno da imagem, tá? Se o sensor for pequeno, a imagem vai estar em cima de muitos pixels dele. Então, ele vai poder a Lua vai poder ser registrada em cima de muitos pixels. Se eu colocar essa lente aqui no sensor grande, a Lua vai ser o mesmo tamanho, tá? A imagem que vai ser projetada por essa lente nesse sensor e por essa lente aqui nesse sensor vai ser exatamente a mesma, só que essa imagem, com relação ao tamanho do sensor, ela vai ser maior aqui no sistema 24mm, sensor APS-C. Então a lente não muda o tamanho da imagem trocando de um sistema para o outro. O tamanho da imagem vai ser o mesmo, porém aqui esse tamanho vai ser mais adequado em relação ao tamanho do sensor. Tá? Imagine que o sensor fosse enorme, a imagem da Lua pegaria em poucos pixels. Tá? Outro detalhe no sistema APS-C é que a densidade de pixel no sensor é maior. Geralmente as câmeras APS-C têm uma densidade de pixel maior do que as câmeras 35mm, as câmeras de sensor maior. Então é melhor que essa imagem da Lua, essa imagem pequenininha da Lua, seja incidente em cima do maior número de pixels possível. Tá? Então isso acontece no sistema APS-C, sistema de sensor de 24mm. Tá? Então, aí já temos uma boa vantagem só no fato da gente pegar essa mesma lente e colocar numa câmera de sensor menor. E agora eu quero mostrar ainda mais uma vantagem que a gente tem aqui num sistema de sensor menor, sistema de sensor APS-C 24mm, que a gente tem mais um fator de corte aqui, que a gente pode aproveitar nesse momento que vai fotografar a Lua, tá? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, Image Area, a gente pode usar o fator de corte 1.3x, tá? Então o normal dessas câmeras APS-C da Nikon vir é aqui no padrão 24x16. Então ele usa todos os pixels em 24mm por 16mm, ou seja, toda a área do sensor.
Quando a gente vem aqui, a gente diminui essa área de sensor, tá? Para um outro corte, que é o corte de 1.3x. Então, fazendo isso aqui, a gente consegue converter essa câmera aqui, uma câmera com sensor APS-C, padrão 24mm, em um outro sistema de imagem, que é o padrão micro 4/3. Então é um sensor menor ainda do que o APS-C. Então a gente usa esse corte aqui de 1.3x. O padrão aqui DX já tem um corte de 1.53. Quando a gente multiplica por mais 1,3, a gente tem o corte de 2x. Então, no padrão aqui DX, a gente já tem essa lente aqui de 500mm multiplicada por 1,53. Quando eu venho aqui e coloco um outro corte de 1.3x, ou seja, o sensor só vai usar 18mm por 12 lá da parte sensível dele, a gente vai ter um corte de 2x em relação ao sistema de sensor 35mm. Então eu vou fechar mais ainda o ângulo de visão. Então, por exemplo, se essa lente 500 num sistema de sensor 35mm tinha um ângulo de 5 graus, quando eu coloco num sistema APS-C eu passo a ter um ângulo de 3 graus. E quando eu pego essa lente aqui e coloco num sistema micro 4/3, que é o que a gente faz aqui quando usa o outro corte da Nikon. Então a gente multiplica por 2, tá? Primeiro aqui por 1,5, depois por 1,3, então a gente multiplica por 2, a gente fica com essa lente aqui multiplicada por 2. Então essa lente 500 em um sistema micro 4/3 equivale ao ângulo de uma lente 1000 num sistema 35mm. Tá? Então eu restringo ainda mais o ângulo de visão e a lua vai aparecer maior em relação ao sensor. Então a gente vai ter arquivos pequenos, arquivos menores, com só, digamos, a parte da lua, que é o que nos interessa. Não adianta a gente pegar um monte de área escura do céu, porque aquela área não nos interessa, a gente só quer, digamos, a visão da lua. Então a gente consegue ainda otimizar aqui uma câmera Nikon APS-C usando o segundo fator de corte que ela tem, que é 1.3x. Então 1.3 vezes o próprio 1.5 que ela é, a gente tem 2x. Tá? Então a gente transforma uma câmera padrão 24mm numa câmera com padrão de um outro tipo de filme. Tá? Então fica um padrão de filme menor ainda, menor do que o 24mm aqui. Tá? Aí a gente vai ter uma foto da lua o mais otimizada possível. A gente vai pegar só, digamos, a parte da lua, não vai pegar muito céu, que não tem informação nenhuma. Então, se eu fotografar com esse sistema aqui, a parte da lua vai ser uma parte muito pequenininha dentro do arquivo de, por exemplo, 40 megabytes que ela vai gerar. Aqui eu vou ter um arquivo de, por exemplo, 10 megabytes com a lua muito maior aqui no centro. Tá? Aqui, nesse sistema aqui, 35mm, a lua vai ser um pontinho só aqui no meio. E aí num sistema APS-C multiplicado por 1.3x, que vai dar 2x desse sistema aqui, a lua vai estar o dobro de tamanho aqui no meio. Então é assim que a gente consegue otimizar uma foto da lua. Então é isso aí, um abraço.